Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 3 de maio. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na central técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, e direção-geral, Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é um oferecimento Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado, limite turbinado no cartão Banricompras Empresas para quem tem conta empresarial Banrisul, bom para quem usa, melhor para quem recebe, e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. A NetScout System Inc., empresa líder global de soluções de cibersegurança, acaba de anunciar o seu relatório de inteligência de ameaças DOS do segundo semestre de 2024, como os ataques cibernéticos de negação de serviço distribuído, que estabeleceram como método predominante de conduzir guerras cibernéticas associadas a eventos sociopolíticos, como eleições, manifestações civis e disputas políticas. As análises revelam que os invasores exploram momentos de fragilidade nacional para intensificar o caos e minar a confiança das instituições, direcionando seus ataques às infraestruturas críticas de governos, empresas e provedores de serviços. Com a gente hoje no Economia 4.0, Kleber Carriello, consultor de segurança e engenheiro sênior da NetScout. Kleber, bom dia. Bom dia, Almir. Tudo bem? Bom dia a todos aí. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aí, a gente bater um pouquinho de papo sobre esse tema que é tão relevante, né? Parece que não, mas é muito relevante sim, acho que a conscientização é importante. Então, novamente, agradeço a oportunidade da gente estar podendo debater um pouquinho sobre esse tema com toda a audiência aí. A gente é que agradece, Kleber, mas vamos começar por esclarecer para os guaibeiros o que é exatamente ameaças DDoS. Vamos lá. Acho que uma analogia que eu faço, acho que em relação à nossa vida cotidiana, né, no que se trata esse ataque DDoS, a gente tem que pensar que tudo, quando a gente pensa em engenharia, é baseado em cálculos estatísticos, né? Você, quando cria um engenheiro civil, na hora que ele cria lá uma ponte, por exemplo, ele faz um cálculo estrutural no qual quanto de peso aquela ponte suporta. Quando você faz um cálculo baseado numa cidade planejada, você calcula as vias e a largura das faixas mediante ao cálculo esperado de carros que vai passar por ali. Então, se a gente parar para pensar, tudo isso tem um limite que é estabelecido baseado em engenharia, assim como a internet, né? Sim. A internet, quando você dimensiona, contrata um link para sua casa, uma empresa contrata um link, né? Um nome que a gente dá, né? Que é a conexão com a internet para uma empresa, você faz em cima de uma demanda. Vou contratar tantos gigabits por segundo, tantos megabits por segundo, que são essas ofertas que a gente vê dos provedores de acesso. E isso também impõe um limite, né? Quando você, fazendo uma analogia com game, né? Quando você compra um computador ali para um PC para jogos, você compra uma capacidade de CPU, de memória, que é para te dar uma garantia de qualidade naquele jogo. Então, tudo isso que a gente imagina a nível de sistemas também tem limites, né? No qual a gente, num uso normal, a gente controla, né? Agora imagine um cenário onde todo mundo decide fazer um protesto e pega o carro e atravessa uma ponte ou vai para uma determinada rua da cidade. O que é o caos? Um caos, né? Porque aquela via que numa normalidade funcionava e escoava o trânsito, você vai causar um congestionamento gigante e você vai causar problema de acesso a determinadas localidades. É a mesma coisa na internet. Esse ataque que a gente chama de ataque distribuído, de negação de serviço, ele tem exatamente esse propósito. A internet é completamente assimétrica, né? Eu tenho empresas que têm links de maiores velocidades, de menores velocidades, e os criminosos, o que eles fazem? Eles
criam uma rede que a gente chama de botnet, né, uma rede de robôs, de zumbies, né, cada um dá um nome, no qual ele invade as máquinas e controla elas, né, no intuito de quê? Uma das possibilidades é ele dizer, olha, essas 100 mil máquinas que eu tenho invadidas no mundo, agora, elas pegam e enviam conexão falsa para o site do GovBR, por exemplo. Então a gente tem a infraestrutura lá que o governo criou para atender INSS, FGTS e afins, e aí agora eu tenho uma quantidade muito maior do que dimensionada, mandando requisições para aquele serviço. O que eu vou causar? Lentidão, indisponibilidade para o usuário que naturalmente quer acessar. Então, isso é o conceito de ataque de DDoS, negação de serviço, né? E o ponto relevante dele é que a empresa que detém o serviço e o link, né, ela não há, do ponto de vista, observando a infraestrutura dela, né, ela não tem muito o que fazer. Ela depende de quem faz, vamos dizer assim, né, o trânsito para ela. Naquela analogia de estrada, seria como se para eu não ter a minha via principal interditada, eu teria que ter policiais nas vias intermediárias evitando ou triando quem de fato mora ou precisa chegar ali. É a única forma. Se a própria via quiser tomar uma medida, a estrada que as pessoas querem entupir, ela não consegue, porque o tráfego já está ali, entende? Então é basicamente essa aí a complexidade de se lidar com esse tipo de ataque. E tem uma outra complexidade, Kleber, que para mim me parece mais aguçada. Para o cidadão comum, para as pessoas do bem, digamos assim, é impossível imaginar que exista uma mente por trás desse ataque, né? Ou seja, alguém que resolve, acordei hoje e hoje eu vou importunar o INSS. Certo. Então, vamos lá. Isso é um tema delicado, tá? Porque existem várias motivações do ponto de vista de perpetrar um ataque, seja qualquer tipo de ataque, mas sempre, na maioria dos casos, há motivações financeiras, né? Mas se a gente falar a nível de INSS, por exemplo, pode sim haver, vou explicar como também há utilização dessa infraestrutura para fazer protestos sociopolíticos. A gente viu isso acontecer em vários momentos da história e é interessante porque se a gente delinear a história da internet, a história da economia em cima da internet, esses eventos que ocorreram, eles têm um paralelismo bem legal, né? Se a gente olha ali Primavera Árabe, como é que foi toda a parte de se juntar as pessoas para fazer os protestos, o uso do Twitter, né, o crescimento das redes sociais, os ataques de DDoS que nasceram, a própria guerra da Ucrânia. A gente tem vários eventos que a internet e o DDoS, eles participaram da evolução da internet, seja como uma infraestrutura se aprimorando, como também como sendo um alicerce econômico da nossa sociedade atual. Mas respondendo a sua pergunta, a construção dessas botnets, dessas redes, elas são altamente rentáveis. Tá? Então, quem a gente tem por trás disso? Aqui no Brasil, por incrível que pareça, facções criminosas criam essas infraestruturas, tá? Com o objetivo, a gente falar a nível de mundo, a gente tem países que principalmente têm embargos econômicos mediados aí pelos Estados Unidos, que usam essa infraestrutura para monetizar, como outras máfias, enfim, outros setores criminosos. Isso é altamente rentável. Como? Né? Como é a rentabilidade disso? O primeiro fator é a extorsão, né? Tenho uma empresa, uma instituição financeira grande, a gente consegue mensurar, ou mesmo o e-commerce, né? Qual é o prejuízo que aquela empresa tem por minutos ou horas fora do ar, né? Alguns chega, dependendo do cenário, alguns milhões de dólares aí que a gente está falando. Então, o que o cara faz, né? O que o criminoso faz? Ele faz o ataque e cobra resgate. É um método, tá? É uma maneira. Sim, ele faz o ataque DDoS e ele, você me paga aí tantos bitcoins, normalmente é bitcoin, alguma criptomoeda, e eu paro o ataque. Então, existe esse cenário de rentabilização. E a gente, se a gente pensar isso no cenário de mundo, isso é rentável. O outro é o uso dessa ferramenta para o que a gente chama de cortina de fumaça, né? O que é cortina de fumaça? O cara faz um ataque DDoS, tira a atenção da equipe responsável pela segurança ou pela rede de outros problemas da rede, né? A gente sabe que quem opera TI tem várias frentes aí que você tem que atuar, e nesse interim ele efetua um ataque de invasão para poder roubar dados. Então ele usa como uma distração, né? O DDoS, é importante que a audiência saiba,
ele não causa nenhum problema a nível de roubo de informação. Então, se você é cliente de um banco, se você quer acessar um site do governo e você vê na mídia que sofreu um ataque DDoS, não se preocupe. Isso não tem relação com a informação ser roubada. É literalmente um ataque usado para indisponibilizar um serviço. Mas ali não houve roubo de informação sua, nenhum prejuízo aos dados que aquela empresa possui. Tá? Isso é importante porque na mídia a gente vê ataque hacker ao INSS, DDoS. Aí, é incomum, né, que a população em geral entenda que aquilo ali não se trata. Quando a gente ouve de ataque hacker, a gente sempre pensa em invasão, roubo. Não, existem diversos cenários. Mas então, existe... Pode continuar. Não, então, em relação a essa questão de monetizar, então a gente tem sim esse cenário que a gente, normalmente, o que a gente observa, né, o modus operandi, o cara faz um pequeno ataque DDoS, manda um e-mail de extorsão, eu fiz esse ataque, durou meia hora. Se você não depositar até tal dia tantos bitcoins nessa carteira aqui, vai ter um ataque 10 vezes mais poderoso e eu não vou parar mais ele. Isso é comum, tá? Por incrível que pareça, isso é comum. A gente observa isso quase que semanalmente aqui no Brasil, a nível de mundo, diariamente, com certeza, né? E o outro existem alguns que não são explicáveis, mas que podem estar relatando alguma insatisfação, como principalmente sistema financeiro. A gente vê muito ataque a grandes bancos, né? Isso pode estar ligado tanto também à estrutura de alguém querendo criar uma cortina de fumaça para fazer uma análise do banco, é possível, é difícil você de fato ter esse entendimento psicológico, como também uma insatisfação que alguém tenha com aquele banco. Alguém que detém uma botnet, né, ela pode usá-la enquanto não está alugando para fazer o que quiser. Uma delas vou causar prejuízo para alguém. Isso é um fato, né? E o outro são hackers, né, grupos hackers que têm de fato uma atividade sociopolítica de protesto. Isso existe, né? Então o cara tem uma insatisfação com o governo, tem uma insatisfação, por exemplo, a gente teve no início do ano, bastante ataque para governos, né, de formas gerais, municipais, estaduais e federais, né? E assim, foi um momento de crítica, várias coisas acontecendo, insatisfação com o governo, então isso tem uma relação direta. E é gerado por esses grupos, que têm o objetivo ali de fazendo esse ataque, criar ali um senso crítico ao governo, um senso crítico a determinada empresa, né? Esse é o objetivo. Mais um objetivo é um hacktivismo, que a gente chama, né? Não creio, é difícil, novamente, a gente ter uma certeza disso, porque obviamente você tem que estar na mente das pessoas e não entender o modus operandi técnico, mas não creio que tenha um objetivo financeiro. Talvez de causar um prejuízo, de fazer alguma coisa mudar, mas existe o hacktivismo. E a gente viu isso ocorrer literalmente durante a história da internet em vários momentos, tá? Então o DDoS, mais do que nunca, hoje, ele é uma plataforma usada para hacktivismo, para extorsão, para esconder outros ataques, né? Então é uma ferramenta hacker extremamente poderosa para esse cenário e, obviamente, assim como a internet, né? Quem usou a internet lá nos primórdios e hoje, você vê um grande diferencial tecnológico, o próprio DDoS também evoluiu, ficou mais complexo, Exato, mais difícil de você conseguir discernir, ele tende a passar por um tráfego legítimo, né? Naquela analogia que eu fiz de estrada, vamos supor que cada um lá tem um tagzinho no carro dizendo, eu posso passar por aqui. Então o hacker, ele cria um tag falso e bota no carro dele para enganar o policial que tria os carros. Então hoje a gente está num cenário realmente complexo, assim. Sim, e pelo que você disse, Kleber Carriello, consultor de segurança e engenheiro sênior da Netscout, não há um perfil de objetivo. Pode ser governos, pode ser empresas, pode ser hospitais, enfim, o leque é amplo, né? O leque é amplo. A gente vê muito no Brasil, tá? Muito, muito mesmo, né? Vamos dizer assim, a gente tem várias etapas, várias fases, né? Quando o DDoS começou aqui no cenário Brasil, e eu atuo com isso desde literalmente do início dele, a gente teve ataques de objetivo hacktivista para grandes eventos de televisão, né? A gente tem um evento aí de uma emissora que ocorre aí, não vou dizer o nome, mas toda terça-feira tem um grande evento nela, então toda terça-feira tinha um ataque àquela emissora, com o objetivo de quê? Era só de ruptura, não gosto desse programa, quero que a tal votação não aconteça, então tinha o ataque. Grandes portais, na época aí que a gente tinha, né? Esses portais vão mudando de acordo com a evolução da internet, sofriam ataques.
A gente sempre teve isso. No início, com grupos hackers. Eu coloquei abaixo o site da TV XPTO. Isso não existia. O ego, né? Que a gente chama de egocentrismo do hacker, né? Depois isso evoluiu, quando a internet ganhou maturidade econômica, para algo de fato econômico. Então a gente começou a ver grandes ataques a bancos, a empresas de e-commerce com objetivo de extorsão. E a gente evoluiu isso, né? Na realidade, o mercado nosso mercado, a internet evoluiu de forma econômica, em que o ataque ao seu competidor traz ganho financeiro para você. Então, se a gente olhar hoje o cenário brasileiro de ataques, vou dizer para você que talvez metade ou mais do que isso ocorre em pequenas operadoras de acesso. Operadoras de acesso. Olha que interessante. O Brasil, assim como a Índia, eu diria que são os dois países que têm essa peculiaridade, a gente tem uma cadeia de provedores de acesso. Provedores de acesso é o quê? Aquela empresa que você contrata para ter internet em casa, né? Se a gente pega um cenário como a América do Norte, até outros países aqui da América Latina e Europa, você tem uma certa centralização, você tem uma cadeia reduzida de ofertas, né? Uma operadora grande acaba atuando em todo o território, algumas operadoras grandes acabam atuando em todo o território. No Brasil, se você pega grandes centros, você vai ter desde as grandes operadoras até pequenininhas que atuam regionalmente, sem contar facções criminosas que agora também atuam nesse mundo, infelizmente, né? Então a gente tem uma cadeia ali muito sensível, né, reduzida a nível de infraestrutura, que é vulnerável ao ataque de um concorrente. Então a gente vê cidades do interior, onde quer entrar um concorrente novo, o cara chega, faz um ataque para quem está atualmente ali oferecendo serviço. Esse ataque faz o quê? Com que todos os clientes lá, 100 mil clientes, 20 mil clientes daquela operadora, parem de acessar a internet. O usuário caseiro, ele não está nem aí se é um ataque DDoS ou não. A sensação que ele tem, eu preciso acessar a internet e não consigo. Quero fazer uma ligação de vídeo, não consigo. Isso é uma coisa interessante, porque eu iria lhe perguntar qual é a influência da inteligência artificial nesse cenário, ou seja, a curiosidade do usuário aguça ainda mais. Exato, isso aí é um ponto muito relevante. Quando a gente começou, na verdade, o auge aí da inteligência artificial generativa, que é o que a gente chama, né? A gente tem duas inteligências artificiais. A discriminativa, que reconhece rosto. Beleza, eu sei que eu sou Kleber e você é o Almir. É a inteligência discriminativa. E a gente tem a generativa. A generativa é o quê? É aquela que aprende com o que a gente alimenta ela e ela consegue gerar eventos similares, até melhores, muitas vezes melhores do que o humano gera. Então, da mesma forma que um ataque DDoS no passado era gerado por um ser humano, o cara criava ali um ataque, tentando se passar por um tráfego lícito para evadir aí algum sistema de controle, agora, em torno de 30% dos ataques DDoS são gerados por essa inteligência generativa. Então, ele aprende todas as possibilidades. Imagina o seguinte, você tem uma mente, que é a inteligência artificial, que aprende todas as fragilidades e possibilidades de se passar por alguém, por um tráfego lícito. E ela usa isso para fazer um ataque. Então é humanamente possível você ter um guardinha ali na ponta que consiga olhar o tag do cara e falar isso é falso ou não é falso. Porque a inteligência artificial ela foi tão poderosa ao ponto de criar esses cenários de se passar por um tráfego lícito e a rapidez dela de mutar quando um guardinha detecta, opa, esse tag aqui tá ruim. Rapidamente ela detecta isso e já muda o comportamento dela para evadir novamente por outro caminho. Então isso traz uma complexidade gigante, não só no mundo de DDoS, mas no mundo de segurança da informação como um todo, né? Por quê? A inteligência artificial ela tem um conhecimento global de todas as possibilidades. Um ser humano, por melhor que seja, tecnicamente, seja do lado bom, né, ou do lado criminoso, ele tem por mais que seja inteligente, ele tem um conhecimento limitado. Quando você entra com uma ferramenta dessa nesse mundo, as possibilidades para os dois lados, por sorte nossa, né, por dois lados, elas se ampliam, né? Então o ataque DDoS hoje, muitos deles são orquestrados por essa inteligência, criando artifícios, métodos que seriam a forma como se gera. A gente fala de pacote, né? Na internet a gente tem o conceito de transmissão de dados. Cada dado, imagina como se fosse uma mala, né? Que ali dentro você tem a informação e atravessa aí as possibilidades. E a inteligência artificial ela cria o conteúdo dessa mala de forma muito organizada para se passar por um tráfego lícito. Então, é um ponto muito relevante nesse cenário atual, porque o DDoS já era complexo, né? E agora a inteligência artificial adiciona uma complexidade ainda mais nisso, né? Que
todos nós, né? Eu citei aí banco, citei governo, provedores de acesso, indiretamente todos nós estamos vulneráveis a esse ataque. Você pode necessitar acessar um serviço e ele está fora, e aquele seu último dia, porque tem alguém fazendo ataque. Então, é de fato um ponto crítico para a sociedade hoje, que é altamente digital, né? Hoje não há como você fazer o seu cotidiano sem a internet, em todos os sentidos. E um detalhe interessante, que eu não sei se o meu pensamento é correto, o horizonte não é nada agradável. Então, Almir, eu acho que assim, depende. Eu sou um cara otimista, né? Eu acho que da mesma forma que a gente olha isso de uma forma geral, se a gente olhar a história da sociedade humana, da mesma forma que a gente tem o uso de algo para o mal, a gente também tem para o bem, né? Então, a inteligência artificial, com as ferramentas adequadas e bem estruturadas em cima dele, elas têm um poder, vou dizer até uma palavra sobrenatural ou sobre-humano, de lidar com essas ameaças, né? Então, se você parar para pensar nesse ponto, você acaba se posicionando mais bem preparado para essas ameaças, né? E partindo do princípio de que é igual você pensar às vezes a gente fica pensando, peraí, vamos falar a nível de criminoso, risco de segurança pública, né? Você tem um Estado que é bem mais poderoso, que em teoria teria mais armamento, mais preparação, né? E você tem o criminoso ali comum, as facções. Bom, tem algumas que têm também uma preparação, mas nunca maior do que o Estado. O dinheiro que o Estado tem, né, é bem maior. Então, se a gente fez uma analogia com isso, ok, você vai ter plataformas de inteligência artificial generativa criadas por esses criminosos, mas, ao mesmo tempo, você vai ter uma comunidade global, isso é muito importante, né? Existe, de fato, uma comunidade global de segurança. A gente tem vários, no Brasil, a gente tem o papel do CERT-BR, que é ligado aí ao CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, que faz um papel excelente a nível de Brasil, de conscientização, que entrega, que consolida informações do que ocorre no Brasil, assim como ocorre em outros locais do mundo. A NetScout tem uma rede de inteligência que troca informação globalmente. Então, assim, do ponto de vista de quem protege, né, se há uma estruturação legal em cima de uma inteligência artificial, hoje um cenário onde isso é distribuído, com essa inteligência artificial alimentada com todas essas fontes de dados, ela se posiciona de uma forma mais eficiente para lidar com essa ameaça, né? Então, a resposta talvez tenha um lado pessimista e otimista. O pessimismo é bom. O atacante agora ele tem uma ferramenta bem poderosa, muito. Mas a comunidade em geral, se bem arquitetada, como a gente está de fato indo para esse caminho, a gente também tem algo bem abrangente e bem poderoso. Porém, você tem que estar com a ferramenta, com a plataforma e preparado para aquele evento, né? Hoje a gente tem um cenário onde essa ameaça, muitas vezes, ela não é bem conscientizada, né? Tá. Alguém que tem um negócio na internet, muitas vezes, ou enfim, ela não se prepara para isso. E o não preparo é o grande risco aí. Então esse sim, o maior desafio é, quem talvez nunca tenha sido atingido por isso, talvez num futuro muito breve vá ser, porque a facilidade de se fazer agora é bem maior do que no passado. Tá, então certo. A mensagem é basicamente essa. Guaibeiros, estamos encerrando a Economia 4.0 deste sábado, 3 de maio. Eu queria agradecer muito o Kleber Carriello, consultor de segurança engenheiro sênior da NetScout, que falou para a gente aí sobre esse relatório de inteligência de ameaça sobre ataques cibernéticos. Kleber, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Almir. Obrigado a todos aí. Guaibeiros, então estamos encerrando a Economia 4.0, um oferecimento FEComércio, a força do sistema ao seu lado, limite turbinado no cartão Banrisul para as empresas, para quem tem conta empresarial Banrisul. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. E Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. Queria desejar a todos um final de semana em família e uma semana cheia de inovação e tecnologia. Nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço. Você ouviu Economia 4.0.